Crescendo, Sara sempre foi a filha de ouro. Enquanto eu passava horas montando computadores na garagem, ela estava vencendo torneios de debate e eleições do Grêmio Estudantil. Mamãe irradiava orgulho sempre que Sara falava sobre seu potencial de liderança e seus planos de revolucionar a indústria da tecnologia. Sua irmã tem visão, papai dizia, assistindo a Sara apresentar seu plano de negócios do ensino médio. Ela entende o que é preciso para construir algo de verdade. Enquanto isso, eu era descartado como o garoto do computador que passava o dia brincando com aparelhos. Quando comecei a trabalhar como freelancer em desenvolvimento web aos 16 anos, ganhando mais do que muitos adultos, a família chamava de trocado e sugeria que eu me concentrasse em matérias de verdade, como o caminho pré-direito da Sara. A dinâmica só piorou na faculdade. Sara foi para a Harvard Business School, enquanto eu escolhi uma universidade estadual para cursar ciência da computação. Cada reunião de família virava um desfile das conquistas de networking da Sara, o estágio dela no Goldman Sachs, a aprovação em programas de empreendedorismo exclusivos. Sara está fazendo conexões que importam, mamãe explicava aos parentes. Ela está construindo relacionamentos com futuros CEOs e investidores de risco. É assim que negócios de verdade acontecem. Quando eu mencionava meus projetos de software ou os aplicativos que estava desenvolvendo, a conversa rapidamente voltava para a mais recente horaria acadêmica da Sara ou algum prêmio de competição empresarial. Aprendi a ficar quieto nessas discussões, focando no meu código em vez de reconhecimento familiar. Depois de se formar, Sara lançou sua startup de tecnologia com um grande alarde. A família investiu suas economias, convencida de que estava apostando na próxima grande história de sucesso do Vale do Silício. Jornais locais cobriram o evento de lançamento. O LinkedIn foi inundado com congratulações da nossa rede estendida. A empresa da Sara vai mudar tudo, papai proclamou naquele jantar de Natal. Ela tem a visão e a capacidade de negócios para fazer isso funcionar. Eu, silenciosamente, tinha iniciado minha própria consultoria de software, trabalhando com empresas da Fortune 500 para otimizar suas infraestruturas digitais. O trabalho era altamente técnico, extremamente lucrativo e completamente invisível para quem estava fora do setor. Enquanto Sara dava entrevistas coletivas, eu resolvia problemas complexos para clientes que pagavam valores premium por discrição. Minha conta bancária crescia de forma constante, mas eu continuava dirigindo o mesmo Honda usado e morando em um apartamento modesto. A família presumiu que eu mal estava me virando como o cara do computador. Quando perguntavam sobre meu trabalho, eu mencionava alguns projetos de programação e mudava de assunto rapidamente. Enquanto isso, a startup da Sara estava queimando capital em um ritmo alarmante. A empolgação inicial tinha se transformado na dura realidade da competição de mercado, dos desafios de desenvolvimento de produto e dos altos custos de aquisição de clientes. Mas a família continuava otimista, convencida de que a formação da Sara em Harvard eventualmente daria frutos. São só dores do crescimento, mamãe garantia aos parentes preocupados. Toda startup de sucesso passa por essa fase. 2 anos após o lançamento, a empresa da Sara estava sangrando dinheiro. A rodada inicial de financiamento estava quase esgotada e potenciais investidores começavam a fazer perguntas difíceis sobre projeções de receita e viabilidade de mercado. Sara precisava de uma grande injeção de capital para sobreviver. Foi então que eu fiz minha jogada. Por meio de uma rede de empresas de fachada e veículos de investimento, tornei-me o maior investidor anônimo de Sara. Os 150 milhões de dólares chegaram através de uma prestigiada firma de capital de risco especializada em startups de tecnologia. Para Sara e para a família, aquilo parecia a validação dos nomes mais respeitados da indústria. Eu sabia que a Sara atrairia investidores sérios, papai comemorou quando o financiamento foi anunciado. Isso é exatamente o que esperamos de alguém com a formação dela. Os termos do investimento foram estruturados para me dar controle significativo sobre as decisões da empresa, enquanto eu permanecia completamente anônimo. Sara acreditava que havia convencido investidores institucionais sofisticados a apoiarem sua visão. Na realidade, ela estava sendo financiada pelo irmão mais novo fracassado, que supostamente não entendia nada sobre negócios de verdade. A ironia era perfeita. Cada reunião do conselho, cada decisão estratégica, cada direção importante da empresa estava, no fim das contas, sob meu controle.
Sara apresentava seus planos a investidores que, ela pensava, estavam avaliando sua capacidade empresarial, sem saber que o principal tomador de decisão era justamente alguém que ela sempre descartara como um empreendedor de mentira. O sucesso de Sara em obter financiamento elevou seu status dentro da família quase ao nível de celebridade. Cada encontro se tornava uma oportunidade para ela compartilhar atualizações sobre sua empresa revolucionária e sobre os investidores sofisticados que acreditavam em sua visão. Os investidores da Sara incluem algumas das pessoas mais bem-sucedidas do Vale do Silício, mamãe explicava, impressionada. Eles não oferecem só capital, eles oferecem orientação estratégica baseada em décadas de experiência construindo empresas de sucesso. A família absorvia cada palavra. Sara havia se tornado a prova viva de que trabalho duro, educação impecável e fundamentos de negócios inevitavelmente levavam ao sucesso. Ela representava tudo em que eles acreditavam sobre conquista e reconhecimento. Enquanto isso, meu verdadeiro sucesso permanecia totalmente invisível. Minha consultoria havia se transformado em uma operação milionária, com clientes em 3 continentes. Eu havia desenvolvido softwares proprietários que empresas da Fortune 100 licenciavam por taxas anuais substanciais. Meu patrimônio pessoal tinha atingido níveis que chocariam a família, mas eu mantinha o mesmo estilo de vida modesto e a mesma postura discreta. Quando Sara falava sobre a trajetória de crescimento da empresa e seus relacionamentos com investidores, eu assentia educadamente e fazia perguntas ponderadas. A família interpretava minhas perguntas como curiosidade de alguém que não entendia realmente de negócios e não como as observações de quem secretamente controlava toda a operação. É bom ver que você se interessa pelo sucesso da Sara, mamãe dizia em particular. Talvez você possa aprender algo sobre negócios de verdade observando como ela trabalha com investidores profissionais. O encontro familiar que mudou tudo aconteceu em um domingo chuvoso de novembro. Sara vinha cada vez mais estressada com o desempenho da empresa, embora mantivesse uma fachada otimista para a família. Os trimestres recentes tinham apresentado resultados decepcionantes, e o conselho, ou seja, eu, através dos meus representantes, vinha fazendo perguntas difíceis sobre a direção estratégica. Mas naquela noite, Sara estava em pleno modo de apresentação. Ela tinha acabado de voltar de uma conferência onde havia sido selecionada como uma estrela em ascensão na área de tecnologia e destaque em um painel sobre mulheres empreendedoras. A família estava devidamente impressionada e ansiosa para ouvir os detalhes sobre seu crescente reconhecimento na indústria. As oportunidades de networking são incríveis, Sara explicou, gesticulando animadamente com a taça de vinho. Quando você opera nesse nível, você se conecta com investidores, conselheiros e empreendedores que realmente entendem como construir empresas sérias. Ela lançou um olhar na minha direção, um olhar que só poderia ser descrito como pena misturada com condescendência. É um mundo completamente diferente do que a maioria das pessoas entende sobre negócios. Você precisa pensar estrategicamente, entender dinâmicas de mercado, gerenciar relacionamentos com investidores, construir sistemas escaláveis. Não é algo que você simplesmente aprende brincando com computadores. Papai assentiu com ar sábio. Essa é a diferença entre empreendedorismo de verdade e hobbies que as pessoas chamam de negócios. Mamãe acrescentou, a Sara aprendeu os fundamentos em Harvard. Ela entende como trabalhar com investidores sérios, que esperam operações de negócios em nível profissional. Continuei comendo em silêncio, fazendo ocasionalmente perguntas sobre aspectos específicos do desempenho da empresa. A família interpretava minhas perguntas como interesse fraternal, não como as indagações de alguém que tinha acesso a relatórios financeiros detalhados e atas de reuniões do conselho. Então Sara fez o comentário que selou seu destino. A questão sobre negócios de verdade, ela disse, olhando diretamente para mim, é que você não pode fingir. Ou você entende como trabalhar com investidores institucionais e construir operações escaláveis, ou você está só brincando de empreender com sua coisinha online. A mesa explodiu em risos de apoio. Até nossa tia, normalmente diplomática, juntou-se ao coro de concordância, elogiando a forma como Sara havia capturado perfeitamente a diferença entre negócios sérios e amadorismo. Pare de brincar de empreendedor, Sara declarou com ar de encerramento. Sua coisinha online não é um negócio de verdade. Todos riram ainda mais. Assenti calmamente e respondi, entendido. Mas por dentro, eu já estava compondo um e-mail que destruiria tudo. Passei a noite de domingo revisando os arquivos da empresa da Sara. Como investidor controlador, eu tinha acesso a todos os documentos financeiros, todas as apresentações do conselho, todos os planos estratégicos.
Os números contavam uma história clara. Apesar da injeção dos meus 150 milhões de dólares, a empresa ainda perdia dinheiro em um ritmo insustentável. Sarah havia usado o investimento para expandir rapidamente sem resolver os problemas fundamentais do modelo de negócios. A receita por cliente continuava baixa. Os custos de aquisição de clientes estavam aumentando e a pressão competitiva só crescia. A empresa precisaria de outra grande rodada de investimentos em até 6 meses ou enfrentaria sérios problemas de fluxo de caixa. Mais importante ainda, o conselho estava cada vez mais preocupado com as decisões estratégicas da Sarah. Várias contratações-chave tinham sido desastrosas. Os prazos de desenvolvimento de produto eram constantemente perdidos e acordos de parceria tinham fracassado devido a expectativas irreais. Os investidores, ou seja, eu, tinham sido pacientes, mas a paciência estava acabando. Na segunda-feira de manhã, enviei um e-mail cuidadosamente formulado ao sócio-diretor da firma de capital de risco que servia como minha fachada no investimento. Após análise cuidadosa dos dados recentes de desempenho e das preocupações estratégicas levantadas na última reunião do conselho, escrevi: acredito que chegou o momento de reconsiderarmos nossa posição neste investimento. Por favor, inicie o processo para uma retirada completa da nossa participação de 150 milhões de dólares. Quero todos os fundos transferidos de volta para nossas contas primárias até o fim da semana. O e-mail era profissional, objetivo e devastador. Retirar 150 milhões de dólares de uma startup não apenas prejudicaria a empresa, praticamente a destruiria. Nenhum outro investidor apareceria para substituir esse nível de capital, especialmente após um voto de desconfiança tão dramático do investidor principal. Em poucas horas, a firma de capital de risco havia entrado em contato com Sarah para agendar uma reunião de emergência do conselho. Sarah me ligou na manhã de terça-feira, e sua voz tinha perdido toda a confiança habitual. Algo estranho está acontecendo com os investidores, disse ela. Eles querem se reunir amanhã, e estão falando sobre reposicionamento estratégico e realocação de capital. Eu não estou entendendo o que está acontecendo. Expressei a preocupação adequada. Isso parece estressante. Você acha que tem a ver com os números do trimestre? Não sei, admitiu Sarah. O desempenho não tem sido perfeito, mas estamos construindo para o crescimento de longo prazo. Investidores de verdade deveriam entender que empresas de tecnologia passam por fases difíceis antes de escalar. A reunião do conselho na quarta-feira foi brutal. Os representantes da firma de capital de risco, agindo sob minhas instruções, apresentaram uma análise abrangente dos problemas da empresa. As projeções de receita eram irreais. A gestão de custos era fraca. A execução estratégica estava consistentemente abaixo das expectativas. Temos sido pacientes, explicou o sócio principal. Mas nossa análise indica problemas fundamentais no modelo de negócios e na estratégia de execução. Não acreditamos que aporte adicional de capital seria produtivo neste momento. Sarah tentou reagir com apresentações sobre oportunidades de mercado, vantagens competitivas e visão de longo prazo, mas os números eram inegáveis. A empresa estava queimando caixa sem gerar crescimento sustentável. Decidimos retirar nosso investimento, anunciou o parceiro. Com efeito imediato, liquidaremos nossa posição e realocaremos o capital para oportunidades mais promissoras. Sarah ficou atônita. Vocês não podem simplesmente retirar 150 milhões de dólares da noite para o dia. A empresa vai entrar em colapso sem esse financiamento. Entendemos as implicações, respondeu o sócio, friamente. Mas nossa responsabilidade é com os nossos investidores, e não podemos justificar continuar apoiando operações que não estão atingindo as expectativas de desempenho. Na quinta-feira, já havia se espalhado pela família que a empresa da Sarah enfrentava uma crise. Aqueles investidores tão sofisticados tinham retirado o apoio de repente, deixando a startup desesperada por financiamento emergencial. Mamãe convocou uma reunião familiar para sexta-noite. Precisamos descobrir como ajudar a Sarah neste momento difícil, anunciou. Às vezes, até os melhores empreendedores enfrentam obstáculos quando os investidores não entendem sua visão. O encontro parecia um conselho de guerra. Sarah sentou-se à cabeceira da mesa, exausta, mas determinada. Ela havia passado a semana inteira ligando freneticamente para potenciais investidores, tentando encontrar alguém disposto a substituir o financiamento retirado. É apenas um contratempo temporário, insistiu.
Os investidores se assustaram com alguns problemas de desempenho de curto prazo, mas o modelo de negócio é sólido. Só preciso encontrar investidores que entendam criação de valor a longo prazo. Papai assentiu, solidário. A Sarah construiu algo real. Os investidores certos vão reconhecer isso. Eu ouvi em silêncio enquanto a família discutia possíveis soluções. Tio Robert sugeriu usar suas conexões empresariais. Tia Linda se ofereceu para contatar sua rede de amigos ricos. Mamãe e papai falaram sobre liquidar suas economias de aposentadoria para fornecer um financiamento ponte. A sensação de desespero era palpável. A empresa da Sarah havia se tornado central para a identidade e os planos financeiros da família. Todos tinham assumido que o sucesso dela era inevitável, que sua formação em Harvard e sua postura profissional naturalmente levariam a retornos enormes. O que precisamos, disse Sarah, olhando ao redor da mesa, é de alguém com dinheiro de verdade, que entenda a indústria de tecnologia. Alguém que possa assinar um cheque de 50 ou 100 milhões de dólares sem pestanejar. Ela lançou um olhar para mim, uma mistura de frustração e pena. Infelizmente, esse tipo de investimento exige capital sério e expertise na indústria. Não é algo que você aprende brincando com computadores. Eu tinha planejado deixar a empresa da Sarah fracassar discretamente. A retirada do investimento forçaria ela a conseguir novos recursos, quase impossível dadas as circunstâncias, ou encerrar as operações. Seria uma lição limpa e profissional sobre a realidade dos negócios. Mas a condescendência dela mudou minha decisão. Na verdade, eu disse calmamente, eu talvez consiga ajudar. A mesa ficou em silêncio. Todos se viraram para mim, com expressões que variavam de confusão a ceticismo educado. Quero dizer, eu sei que vocês precisam de investidores sofisticados, continuei, mas eu tenho acompanhado sua empresa bem de perto. Tenho algumas ideias sobre o que poderia funcionar. Sarah forçou um sorriso paternalista. É fofo você se oferecer, mas isso realmente exige pessoas que entendam de investimento institucional e valuation de empresas de tecnologia. É incrivelmente complexo. Eu entendo, respondi. Deixe-me fazer uma ligação. Peguei meu celular e disquei a linha direta do meu assessor principal de investimentos no Goldman Sachs. Oi, David, falei quando ele atendeu. Preciso discutir a liquidação de algumas posições para liberar capital para uma oportunidade de investimento direto. A família me observava com uma confusão crescente. Sarah parecia estar assistindo alguém ter um colapso mental. Sim, estou pensando em investir diretamente em uma startup de tecnologia, continuei. Algo na faixa dos 150 milhões de dólares. Você pode me explicar a estrutura para esse tipo de posição acionária direta? A voz de David era clara o suficiente para que todos na mesa ouvissem sua resposta. Claro, Sr. Johnson. Considerando o tamanho do seu portfólio, um investimento direto de 150 milhões representaria aproximadamente 8% de seus ativos atuais. Podemos estruturar isso como uma compra direta de ações ou como ações preferenciais conversíveis, dependendo dos seus objetivos estratégicos. O silêncio tomou conta do ambiente. Além disso, acrescentei que quero discutir minha posição atual na Techoflove Innovations. Acredito que sou acionista majoritário por meio do veículo de capital Meridian, correto? Correto, confirmou David. Seu investimento de 150 milhões através do Meridian lhe dá participação de controle na Techoflove. O senhor tem sido o principal tomador de decisões em todas as questões estratégicas importantes. Olhei diretamente para Sarah, cujo rosto tinha ficado completamente branco. David disse: eu gostaria de agendar uma reunião do conselho para segunda-feira. Acho que é hora de assumir um papel mais direto na gestão da empresa. O silêncio que se seguiu durou quase um minuto inteiro. Sarah me encarava como se eu tivesse acabado de anunciar que era, na verdade, um alienígena. Minha mãe e meu pai pareciam tentar processar informações que simplesmente não se encaixavam em nenhuma categoria conhecida para eles. Finalmente, Sarah conseguiu falar. Isso não é possível. Entreguei a ela meu celular, que ainda estava conectado ao David do Goldman Sachs. Quer perguntar a ele sobre a estrutura do investimento? Sarah pegou o telefone com as mãos trêmulas. Aqui é Sarah Mitchell, da Techoflove Innovations. Você pode confirmar o que acabou de dizer sobre as posições de investimento? A resposta de David foi paciente e profissional.
O Sr. Johnson tem sido o principal investidor da Techoflove desde a sua rodada de captação de fundos. O investimento de 150 milhões foi estruturado por meio do nosso veículo Meridian Capital para manter anonimato, mas ele sempre teve participação de controle na sua empresa. Ele recebe relatórios trimestrais detalhados e possui autoridade final de aprovação em todas as decisões estratégicas importantes. Sarah encerrou a ligação e me encarou com uma mistura de choque, confusão e um horror que começava a despontar. Você é o investidor? Ela sussurrou. Eu sou o investidor, confirmei. Você tem controlado a minha empresa por 2 anos. Tenho fornecido capital e supervisão estratégica. Sim. A família ainda tentava processar tudo o que tinha acabado de ouvir. Meu pai falou primeiro. Então, quando você fazia perguntas sobre o negócio da Sarah? Eu estava verificando se o entendimento dela batia com os relatórios que eu recebia da equipe de gestão, expliquei. Minha mãe balançava a cabeça lentamente. A sua coisinha online é uma consultoria de software que gera cerca de 40 milhões de dólares por ano em receita, continuei. E o investimento na startup foi financiado com minhas economias pessoais. O rosto de Sarah passava por uma sequência de emoções: choque, constrangimento, raiva e algo que parecia luto. A ficha estava caindo de que tudo o que ela tinha dito sobre investidores de verdade e capital sofisticado tinha sido direcionado justamente à pessoa que realmente era seu investidor verdadeiro e o tal capital sofisticado. Por quê? Ela perguntou finalmente. Pensei na pergunta com cuidado. Inicialmente, porque eu acreditava na sua visão e queria ajudar. A estrutura anônima foi criada para evitar que as dinâmicas familiares atrapalhassem decisões de negócios. E agora, olhei ao redor da mesa, para os familiares que passaram anos ignorando meu sucesso real enquanto celebravam o que acreditavam ser a superior capacidade empresarial da Sarah. Agora acho que está na hora de termos conversas honestas sobre sucesso nos negócios e respeito. As semanas seguintes trouxeram uma transformação completa na dinâmica familiar. A empresa da Sarah não faliu. Em vez disso, eu a reestruturei com supervisão gerencial adequada e metas de crescimento realistas. Mas o papel de Sarah mudou, de CEO para gerente sênior de produto. Executivos experientes foram trazidos para cuidar de operações e estratégia. A família teve dificuldade em se ajustar à nova realidade. Anos de suposições sobre sucesso, inteligência e competência empresarial foram completamente virados de cabeça para baixo. O menino do computador, que eles achavam que mal estava se virando, era na verdade um multimilionário que vinha financiando secretamente a startup da filha prodígio. Sarah teve uma transição difícil. Tudo o que ela acreditava sobre seu sucesso empresarial tinha sido construído sobre capital fornecido pelo irmão que ela sempre tratara como incapaz de entender negócios de verdade. Os investidores sofisticados sobre os quais ela se gabava eram, na verdade, representantes de alguém que ela vivia menosprezando. Mas algo interessante aconteceu com o tempo. Quando Sarah parou de tentar provar sua superioridade e começou realmente a aprender com mentores experientes, ela começou a se destacar. As habilidades que tinha desenvolvido em Harvard, combinadas com humildade e orientação adequada, a tornaram realmente eficiente em seu novo papel. Enquanto isso, a empresa se tornou lucrativa em 6 meses. Com expectativas realistas e alocação correta de capital, o modelo de negócios que Sarah havia idealizado finalmente funcionou. O problema nunca foi a visão dela, foi a execução, e sua recusa em admitir o que não sabia. Quanto a mim, finalmente comecei a ser honesto sobre meu próprio sucesso. A família ficou sabendo da consultoria, das licenças de software, do portfólio de investimentos e dos diversos empreendimentos que eu vinha construindo silenciosamente por anos. O reconhecimento foi bom, mas não era o principal. O ponto central era que sucesso existe de muitas formas. O MBA e as conexões da Sarah eram valiosos, mas não mais valiosos do que a expertise técnica e alocação paciente de capital. Conexões em Harvard importam, mas não mais do que resolver problemas para clientes que pagam caro por resultados. E o mais importante, aprendi que respeito familiar não pode ser comprado com investimentos anônimos ou sucesso silencioso. Às vezes é preciso falar, mesmo que isso signifique quebrar suposições confortáveis sobre quem realmente entende de negócios e quem está só brincando de empreendedor. Sarah nunca mais questionou se a minha coisinha online era um negócio de verdade e eu nunca mais deixei ninguém da família assumir que as conquistas deles automaticamente os tornavam mais qualificados para julgar os caminhos de sucesso dos outros. A encenação tinha acabado para nós dois.